Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Me chamo Davi Jackson, sou um dos integrantes do canal Unifísio e vou dar início aqui à nossa primeira videoaula que será postada no canal, dando início com anatomia humana, falando sobre o sistema esquelético, que é a introdução à osteologia. Dando início aqui, iremos falar sobre as funções do esqueleto. E a primeira função do esqueleto seria a sustentação e forma ao corpo. Só você pensar aí que se nós não tivéssemos o esqueleto humano, nós seríamos como uma minhoca. Nós não teríamos estruturas rígidas para a sustentação das outras estruturas, dos outros tecidos. Protege órgãos importantes, então não é proteger o castelo de Grayskull, essa não é a função do esqueleto. Ele protege órgãos importantes. Como exemplo, podemos citar aí o crânio, né, que protege o encéfalo, ou então a caixa torácica, que protege órgãos muito importantes, como o coração e os pulmões. Outra função seria ser um agente passivo do movimento. Por que um agente passivo? Porque ele não realiza o movimento por si só. Ele necessita dos músculos, ele necessita do sistema muscular para que ele possa realizar seus movimentos. Nós chamamos aí movimentos de alavanca. Também tem outra função que é a fixação dos músculos. Então, os músculos, através de tendões e aponeuroses, irão se fixar nos ossos. E outra função, e também muito importante, é a produção de células sanguíneas, que nós vamos ver que alguns ossos possuem tecidos que produzem células sanguíneas, que nós denominamos de tecido hematopoético, certo? Tipos de esqueleto. Então, o sistema esquelético ele pode ser dividido em dois esqueletos. Um esqueleto axial, certo? Que é composto pelos ossos do crânio, pelas costelas, pelo osso externo e pela coluna vertebral. Que se nós somarmos esses ossos, irão compor 80 ossos. Então, o esqueleto axial forma o eixo do nosso esqueleto. E também, compondo o esqueleto como um todo, nós vamos ter o esqueleto apendicular, que é aquele esqueleto que se fixa ao esqueleto axial, certo? Que são os membros superiores e inferiores, a cintura escapular e a cintura pélvica. As cinturas são estruturas que servem para fixar os membros ao esqueleto axial, como você pode ver aí na imagem. Composição dos ossos. Então, os ossos são compostos por matéria orgânica e por matéria inorgânica. A matéria orgânica corresponde aí a 1/3 do osso, principalmente composto por colágeno, que garante uma elasticidade do osso. E a matéria orgânica compõe aí seus 2/3 do osso. Então, nós temos uma grande parte do osso formado por matéria inorgânica, que são aqueles conhecidos cristais de hidroxiapatita, onde nós vamos ter o cálcio fazendo parte. E esses cristais, essa matéria inorgânica, garante rigidez e força aos ossos. Aquelas substâncias, a matéria orgânica e a matéria inorgânica juntas, irão formar dois tipos de substâncias. Uma substância óssea compacta e uma substância óssea esponjosa. A substância óssea compacta garante o revestimento externo do osso, certo? É uma substância mais densa. E a substância óssea esponjosa é uma substância que preenche o osso de forma interna, certo? É porosa e localiza-se internamente no osso. Mas todas essas dois tipos de substâncias, a compacta e a esponjosa, são compostas por aqueles dois tipos de matéria, a matéria orgânica e inorgânica. A diferença é que uma será mais densa, terá mais substâncias, e outra terá menos substâncias, por isso que irão formar os poros. Daí você vê a imagem do osso, certo? Nós vamos ter aí a substância compacta, é a substância mais externa, tá certo? Mais densa. E internamente nós teremos a substância óssea esponjosa, porosa, tá certo? Com lacunas que irá preencher internamente o osso. Os tipos de ossos. Então, os ossos do sistema esquelético, que juntos somam-se 206 ossos,
certo? Irão ter algumas formas, irão ser classificados em longos, curtos, planos, irregulares, sesamoides e pneumáticos. Dando início aqui pelos ossos longos, são aqueles ossos em que se tem o comprimento maior que a largura e a espessura. E nós podemos encontrar esses ossos longos nos membros, tá certo? Membro inferior, membro superior, como o húmero, o rádio, a una, o fêmur e por aí vai. Outro tipo de osso é o osso curto, aquele osso que tem as 3 dimensões próximas. Então, o comprimento, a largura e a espessura serão muito próximos esses valores. E onde nós podemos encontrar os ossos curtos? No carpo, estrutura aqui da mão, e no tarso, estrutura lá do pé, formado por esses ossos curtos, ossos bem pequenos. Outra classificação dos ossos seria o osso plano, que é aquele osso com uma forma mais plana, o próprio nome já diz, tá certo? Formado por 2 lâminas externas de osso compacto, de substância óssea compacta, com uma substância óssea entre elas. Outro tipo de osso seria o osso irregular, que é aquele tipo que não se enquadra em nenhuma forma geométrica, que seriam os ossos das vértebras, principalmente, certo? Além das vértebras, nós podemos ter o osso etmoide também, certo? Que se encaixa nisso. Os ossos sesamoides são aqueles ossos que se desenvolvem dentro de tendões, são aqueles ossos que se desenvolvem abaixo dos tendões, como a patela, por exemplo, que se desenvolve abaixo do tendão do quadríceps da coxa. E por último, os ossos pneumáticos, que são ossos que possuem cavidades, que essas cavidades serão preenchidas por ar. O principal osso pneumático seria o osso frontal, que está sendo aí indicado pela seta, mas junto a ele, nós temos também os ossos maxilares, tá certo? Os ossos e o osso etmoidal, que terá também esses seios. Por isso são classificados como ossos pneumáticos. A estrutura dos ossos longos. Então, focando aqui nos ossos longos, os ossos longos terão essas características que você vê aí. Terá uma epífise, uma diáfise, uma cavidade medular, um endósteo, uma metáfise e um periósteo, que a gente vai falar sobre cada um agora. O que seria a epífise? Seria a extremidade do osso longo. Então, se você conseguir imaginar aí o osso longo como o fêmur, por exemplo, as extremidades desse osso longo seriam as epífises. E a diáfise? A diáfise seria o corpo, tá certo? É o corpo que fica entre as epífises do osso longo. A cavidade medular é uma cavidade que localiza-se na diáfise, ou seja, a cavidade que localiza-se no corpo do osso longo, e nessa cavidade eu vou conter aí a medula óssea amarela, certo? O endósteo é uma membrana que reveste internamente o osso, ou seja, é a membrana que vai revestir ali a cavidade medular. Então você imagina aí um cano e internamente desse cano eu vou ter uma membrana revestindo aquela cavidade. É a mesma coisa com o osso longo. Nós vamos ter aí a cavidade medular e internamente a essa cavidade medular nós vamos ter a membrana, que é o endósteo, que irá revestir essa cavidade, e nela eu vou conter os osteoclastos, que são aquelas células que realizam fagocitose do osso, realizam absorção óssea. Também, compondo a estrutura do osso longo, nós vamos ter a metáfise, que é a parte que está após a diáfise. Então, lembra aí da diáfise, que é o corpo do osso longo, tá certo? E antes de chegar na epífise, eu vou ter uma estrutura que começa a se dilatar. E essa estrutura que começa a se dilatar após a diáfise é a metáfise. E por último, o periósteo, certo? Bem semelhante ao endósteo, o periósteo é uma membrana que reveste o osso, mas só que de forma externa, tá certo? Com exceção aí das faces articulares. Então, as faces articulares são as faces
que estão lá nas epífises. Então, a epífise, quando vai se articular com outro osso, ou seja, quando vai entrar em contato com outro osso, ali eu chamo de face articular. E nessa face articular eu não vou ter a membrana externa que reveste esse osso, que seria o periósteo. Certo? E aí mais uma imagem para que você possa se situar de acordo com as características que nós vimos anteriormente. Nós vamos ter aí as extremidades, que serão as epífises. Entre as epífises eu vou ter a diáfise. Na diáfise eu vou ter uma cavidade, que seria a cavidade medular. Nessa cavidade medular é onde eu vou ter aí o endósteo, a membrana que irá revestir essa cavidade, e externamente ao osso eu vou ter aí o periósteo, certo? Com exceção das cavidades, das faces articulares, desculpe, das faces articulares que irão se articular com outros ossos, irão entrar em contato com outros ossos. Essa foi a nossa videoaula, a primeira videoaula do canal. Aqui está o nosso e-mail, fisiounicatólica@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para nós, deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal e até a próxima videoaula. Um abraço!